ótimo dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A nossa sala de estar está aberta a partir de agora aqui na Record TV Paulista para você ficar por dentro das principais novidades da nossa região. Você que está acostumado sabe que por aqui passam figuras públicas, pessoas influentes da nossa região, empresários. Você que não vai se acostumar a partir de hoje e vai voltar, eu tenho certeza. A gente vai começar o nosso Visita de hoje falando sobre como lidar aí com burocracias, documentos, controles no orçamento. Sabe aquele assunto que é dor de cabeça para muita gente? Mas para Jacom Inteligência Contábil, não, viu? É trabalho e é solução. Quem visita a gente é o proprietário Vander José Jacom Júnior. Seja bem-vindo, Vander. Bom dia, obrigado, Bom dia. Thaisa. Obrigado pela presença, pela participação. Vamos lá. Prazer é nosso. Vamos lá conhecer, então, essa empresa, minha gente, que tem inteligência em contabilidade, hein? A Jacom tem sede em Lençóis Paulista, tem também em Campinas e está há quanto tempo no mercado? Estamos há 20 anos no mercado, aqui no interior em Lençóis, há aproximadamente 8 anos, é um pouco mais nova, mais jovem, mas não necessariamente pior ou diferente, na realidade é diferente. Nós transformamos a contabilidade tradicional, hoje boa e importante para todo mundo, numa contabilidade mais estratégica, mais dinâmica, mais digital, para poder atender todos os empresários, não só nos limites de Lençóis Paulista ou de Campinas ou do entorno. A gente acaba com essa contabilidade atendendo todo o Brasil e o mundo também. É isso que eu ia perguntar. Vocês têm até clientes internacionais, pessoas que estão fora do Brasil? Temos clientes internacionais. A oportunidade ela chega e estando preparado então para conseguir atendê-los, faz com que a gente faça inclusive viagens para lá, façam reuniões fora de horário, porque o fuso horário é diferente. Às vezes na Europa é 5 horas a mais, aí você está falando com um americano que é 2 horas a menos, então você tem que fazer algumas reuniões meio tumultuadas, mas sim, atendemos Canadá, atendemos Estados Unidos, atendemos Portugal, atendemos a região nórdica, então exatamente, o escritório... E essa paixão, né, Vander? Porque lidar com essas burocracias o povo não quer não, viu? Ninguém gosta, né? Pois é, a gente... Você gosta. Eu gosto, na realidade eu não era a minha primeira opção, meu pai sempre quis que eu fosse advogado e tudo mais. Olha! Só que em um dado momento, né, eu também não segui, né, no escritório dele, né, esses 20 anos parte do escritório dele. Eu fui para o mundo corporativo e aí acabei voltando do mundo corporativo por ele falar, olha, você precisa fazer a transição minha, estou ficando velho. Né? Os contadores estão realmente ficando velhos e não tem muita transição aí. É uma profissão que você não tem muito essa questão de, sou advogado, sou dentista. Então o contador, a impressão é que aquela dá tradição familiar. Não tem. Então eu estou transitando o meu pai. E aí em um dado momento fui fazer contabilidade para poder transitar e trazer os negócios da família e perpetuar isso. Então me tornei um empresário contábil, né? Sou contador, mas mais que isso, um empresário contábil, fazendo com que o escritório tenha capacidade de crescer, de gerar emprego, né? De escalar isso, porque um contador ele acaba sendo único ali sozinho, então a gente tenta escalar isso sendo um empresário contábil de verdade. Exato. E a Jacom Inteligência Contábil veio justamente para atender uma necessidade familiar? Nasceu assim? Pois ela existia, o meu pai tinha esse escritório em Lençóis, e ele chegou e falou, filhão, eu vou fechar, eu não aguento mais ficar viajando, já estou cansado. Tá bom, pai, então deixa eu terminar minha transição no mundo corporativo, né, passei por grandes empresas, chego no escritório com a necessidade de transformar e mudar. Nesse momento que eu cheguei no escritório, troquei toda a equipe, troquei todo o sistema, mudamos de lugar. Né? Estamos no quarto, né, em Lençóis Paulista, no quarto lugar hoje. E aí trocamos, né, sistemas e formas, e né, sempre pensando em tecnologia, principalmente, né, para poder, de fato, conseguir fazer com que isso aconteça, com que isso prevaleça e que eu consiga absorver não só o escritório do meu pai, mas como qualquer outro escritório dentro da minha organização. E aí é um projeto de partners que eu acabo colocando e buscando aqui, porque como é percebido já que não tem tanto transição para isso, então por que não? Já que eu não tenho meu filho para transitar, por que eu não posso ser um partner de alguém que possa transitar isso? Então eu tenho esse objetivo também maior aí, de aposentar meu pai num CDB, né, deixa ele na praia lá, já, né, e deixa o escritório nosso cuidar disso. E aí então a inteligência contábil chega
para escalar todo esse negócio e escalar de uma forma mais estruturada, mais consultiva, mais objetiva, gerando riqueza para o empresário. Né? O empresário hoje ele acaba deixando muito dinheiro sob o aspecto de tributos, sob o aspecto de burocracia. É muito difícil, eu vou abrir uma empresa, como que eu vou fazer um plano de negócios? Ou se pensa muito em, eu vou abrir um negócio do nada, por que não comprar um já consolidado, no dia seguinte você já tem? Então, essa questão de comprar empresas, de consolidar mercado, de gerar riqueza, isso não tem muito. Então, assim, não é muito ofertado por contadores, essa é a verdade. E as grandes empresas de São Paulo é muito caro. E aí eu acabo que surfando um pouco essa onda e tem dado muito certo. E o digital vai junto, você aproveita, claro. Tem que ser o digital. Tem uma diferença entre digital e online, né? Então, assim, nós temos a contabilidade online é meio que pegue e faça, não funcionou isso no Brasil. Então, assim, você poderia ter uma empresa, trabalhar a sua empresa e aí no final do dia lançar isso no online, não funciona muito bem. Então, assim, é muito chato, burocrático ficar fazendo isso. Só que o digital funciona porque você tem arquivos eletrônicos, extratos eletrônicos, né? Você tem mão de obra, às vezes, até em um outro país trabalhando aqui. Então, assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, certificados digitais. Então, sim, funciona muito bem a contabilidade digital, mas consultiva, não reativa, quietinho ali. Né? Aquele estereótipo do contador que tem aquela canetinha atrás aqui, aquela calculadora com aquela fita, isso não funciona mais. Já foi, gente. Já foi. Aliás, é isso que a gente percebe, que você veio para trazer dinamismo e tecnologia. Aliás, eu tenho a mania aqui no programa de denunciar a idade dos entrevistados, né? Você me parece novo. Opa, eu vou contar. A minha idade de RG, meu pai demorou para me registrar, né? Então, assim, mas a minha idade de RG, minha idade fiz 40 anos agora na sexta-feira 13. Fazem... Gente, tava na casa dos 30 na minha cabeça, tava na casa, juro. Puxa, que bom, olha lá que beleza. Tô bem na fita, né? Que bacana. Quer dizer, a tecnologia, ela tá na gente, né? A gente dos 30 aí para baixo e aí beirando os 40, né? Pois é, ela tá dentro de mim, a tecnologia. Eu tenho que fazer acontecer com tecnologia, porque eu ganho em qualidade, eu ganho em sinergia de equipes, eu ganho em auditorias, tem muito ganho a tecnologia. Então, às vezes, você deixa um robô trabalhando de madrugada para fazer o trabalho de que alguém não faria em 8 horas trabalhando. Então, eu tenho de verdade robôs trabalhando, eu tenho sistemas trabalhando. O meu escritório hoje está todo em nuvem, então eu posso trabalhar de qualquer lugar, venho testando isso, já trabalhei da praia, já trabalhei do Rio Grande do Sul, já trabalhei dos Estados Unidos, estive há 2 meses atrás fora do Brasil para entender como funciona trabalhar em fuso e visitar uma feira de empresários lá em Orlando, então para trazer coisas boas aqui para o pessoal daqui. Então, o contador ele não pode ficar só atrás da mesa, tem que buscar algo mais e sempre mostrar o que está acontecendo para o empresário ter a direção e tomar a decisão. Bacana, e aí ele consegue demais. gerar uma riqueza e fazer a questão social, porque de fato ele gera emprego, ele gera renda, ele tem que seguir com a economia. Então é isso aí, é nessa linha que eu me encaixo com esse povo. Até porque nesse assunto, quem não faz, quem é empresário aí, está acompanhando a gente, ou tem mais de uma renda, não faz essa análise contábil, não consegue ver o cenário, né? Exato. Se estou ruim, para onde que eu estou indo, né? E o contábil ajuda muito a enxergar e trazer as decisões, os próximos passos, né, para a empresa, para a sua vida. A gente leva muito a sério isso, Thaisa. Nós trabalhamos anualmente os planejamentos estratégicos. Em grandes empresas isso é comum, corriqueiro, porque o diretor ele acorda no dia seguinte sabendo o que tem que fazer, mas nas pequenas empresas, o empresário ele acorda no dia seguinte e fala, opa, tem aquele incêndio para apagar, opa, tem que fazer aquilo, opa, tem que... Eu trabalho de forma proativa com os meus clientes, já pensando, eu já tenho planejamentos estratégicos tributários andando desde agora de maio, abril, de maio, junho, que vão refletir 2023 adiante. Então, nós trabalhamos sim, olhando os cenários possíveis cenários econômicos, olhando os possíveis cenários tributários, para que esse empreendedor, esse empresário daqui adiante, ele fala, puxa, já sei o que eu vou fazer em 2023. Se eu fizer isso ou aquilo, o meu carro chega em São Paulo e eu vou ter essa economia. Então, eu trabalho exatamente assim com os empresários hoje. Então, nós trabalhamos fortemente isso. A gente está falando de quantos empresários aí? Quantos clientes? Hoje, eu tenho 3 planejamentos estratégicos tributários fazendo isso em curso. É uma empresa de fora do estado, vindo para o estado de São Paulo, uma multinacional.
E aí eu tenho um outro empresário aqui da região, que também tem uma porção de empresas com um monte de mão de obra. E eu tenho um outro empresário em São Paulo, que está desenvolvendo uma rede de restaurantes, dark kitchens, que são aqueles restaurantes fechados, para trabalhar o online, então a gente chama de hubs de entregas. Então são esses 3 planejamentos estratégicos hoje que que estão, e alguns outros que estão chegando que eu estou tentando colocar mais, porque né, é um trabalho muito personalíssimo, então eu não consigo atendê-los todos ao mesmo tempo, mas né, ao par e passo vai funcionando. E aí traça-se cenários, olho lá para inflação, olho para PIB, olha para mercado externo, interno, onde a gente vai, e aí isso aí vai fazer com que eu sei se eu vou crescer, se eu não vou crescer, e se eu não crescer, o que eu vou fazer, se eu crescer, o que eu vou fazer, para crescer eu preciso comprar empresa ou não, para crescer eu preciso montar filial ou não. Então é nessa linha que entra o contador, né? Para fazer esses milagres para a gente. Faz esses milagres. Resolve aí que está tudo certo, porque tudo é confiança, né? E o cliente precisa se sentir seguro nesse ambiente, né? E porque ele está trazendo todos os dados, né? Abrindo a carta da empresa, tudo. Pois é, tem que ter. Esse sigilo também é importante. Nós costumamos assinar alguns documentos, né? Tem chama NDA, um documento de sigilo. Mas fora esse documento tem a própria ética do contador, então tem muita coisa que eu não conto nem em casa. Às vezes nós estamos em alguns lugares ocasionais e a pessoa fala, mas você viu que o meu marido, que às vezes é empresário, fala com a minha esposa, o meu marido tá... não vi, não falou, então assim, eu não falo nem em casa, então assim, eu tenho que manter um sigilo, uma ética. Porque se eu estou trabalhando uma estratégia com determinado... Ele não precisa nem saber que o outro está fazendo isso. E tem empresário, inclusive, que vai no escritório e vai escondido. Porque muita gente acha que estar no escritório é porque está devendo, tem que fazer parcelamento, Olha só. Então tem também esse negócio. Então tem gente que vai escondidinho lá no escritório. E tem gente que também não quer falar que tem eu como contador porque é o outro, eu vou perder meu contador. Eu atendo uma pessoa da região que ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, eu não indico muito você porque se você começar a atender todo mundo, como é que você vai me atender depois? Então também tem tem esse detalhe. Aí, mas eu consigo dar vazão para todo mundo, a gente que consegue. Bacana. Então, já que consegue, quem está de olho, de repente, viu aí uma oportunidade, como é que faz para entrar em contato com vocês? Você consegue me achar no @inteligência contábil no Instagram, você consegue me achar também no Facebook, dessa mesma forma, e procurando eu como Júnior Jacon no Instagram, também você consegue me acessar. Tem o telefone, posso falar? Pode. DDD 14 3436 1023, também você vai ser muito bem atendido lá. Você vai voltar, viu? Vai voltar para a nossa visita, para a nossa sala está aberta. Nossa, eu estou à disposição para falar qualquer outro assunto. O tempo voa. Conte comigo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece de conhecer essa empresa que está em destaque em Lençóis, em Campinas, no Brasil, no mundo. Tem coração na nossa região, por isso que está aqui na visita. Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, rápido mesmo, mas você não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a Ice Good, uma empresa que está se destacando em Agudos e também tem expansão chegando em Bauru. Você não pode perder.